Isso é muita coisa, é bastante contato. Então, reza a higiene respiratória que cada vez que nós tocarmos em por exemplo, uma maçaneta, locais de frequente, muito contato físico de muitas pessoas, notas de dinheiro, maçanetas, superfícies, corrimão do ônibus. Reza, então, essa cultura de higiene respiratória que a gente deveria fazer a higiene da mão, se possível, com água e sabão, e se isso não é possível, com álcool numa concentração superior a 70%. Em gel, porque é mais prático e é menos agressivo para a pele. Mas poderia ser um álcool líquido. Lembrando, né, que o álcool líquido ele nos coloca num risco de mais acidentes, queimaduras, explosões, enfim. Mas, classicamente, uma partícula viral ela é composta por uma camada externa de lipídio, de gordura. E, normalmente, o vírus é uma estrutura molecular muito simples. É uma camada externa de gordura e um núcleo. E nada mais. Então, se essa camada de gordura for dissolvida, o vírus acaba. E a gente consegue dissolver gordura como? Nós, gaúchos, aqui, como é que a gente tira aquela gordura do churrasco lá? Passa o detergente, passa sabão e acabou, né? Então, se a gente for parar para pensar, nesse momento, as medidas elas são relativamente simples. Eu preciso me afastar um pouco dos meus contatos e preciso aumentar a minha higiene com as mãos, aumentar a higiene com as coisas onde eu toco e procurar evitar que eu proporcione esse contato à minha região nasal, a região da boca e a região dos olhos. Bom, são coisas simples, né? Mas a partir do dia 23, aqui em Pelotas, infelizmente, então, ao que tudo indica, o comércio vai abrir e a gente só vai conseguir medir realmente essas consequências daqui a 15 a 20 dias depois dessa abertura, que é o tempo necessário para aqui em Pelotas, né, mas tem e incubação do vírus. Aqui em Pelotas, né, mas tem cidades da região que abriram tão logo o governador autorizou, né? Inclusive, se não me engano, a tua cidade natal, Jaguarão foi uma, né? Sim, Jaguarão houve uma abertura total. Sem regra nem nada. Comércio, tudo. Ao que me parece, Luciano, e aí a gente começa a entrar numa seara um pouco, né, do, sei lá, pelo menos para nós leigos, que não somos da área da saúde, mas eu escutei hoje que parece que o comércio vai autorizado a funcionar por 6 horas aqui, que eles ainda estavam definindo se é das 10 às 4 ou das 9 às 3. Até que ponto isso é uma medida inteligente, porque já que tu vai abrir, se tu ficar menos tempo aberto, me parece que tem mais chance de aglomerar, né? Porque vai ter um tempo menor de funcionamento e as pessoas vão ir mais ao mesmo tempo do que se tivesse um tempo maior. Eu fico até me perguntando, já que vai abrir, abre de um jeito, né? Pois é, se tu vai abrir, realmente não parece muito lógico abrir um curto período. Porque se eu vou abrir um curto período, significa que as pessoas que vão se deslocar até esse estabelecimento vão se deslocar todas num curto período. Em menos tempo, né? E além disso, né, as pessoas vão ter que ir até o seu local de trabalho no transporte coletivo, né? E aglomeradas, obviamente, porque a gente sabe qual é a realidade dos transportes coletivos em todas as cidades do Brasil, né? Não existe distanciamento possível no transporte coletivo. Então, as pessoas vão se aglomerar já no transporte coletivo. Bom, muitas pessoas que precisam ir trabalhar, ou na verdade que vão ser obrigadas a ir ao trabalho, porque aquele papo de que eu tenho direito de ir e vir, eu vou para a rua se eu quero, isso é uma grande balela que não engana ninguém. Se o meu patrão me diz vai trabalhar e eu não vou ser demitido. Não existe esse vai quem quer.
vai quem precisa, vai quem é obrigado a ir. Vou de ônibus, muito bem, aglomerado. O que eu vou fazer com meu filho enquanto eu vou trabalhar? Vou deixar com quem? Normalmente quem fica mais recolhido nos domicílios? Os avós. E aí eu, jovem ou adulto jovem, saio, vou lá, me aglomero no ônibus, me aglomero no meu local de trabalho, me aglomero no ônibus para voltar novamente. Vou pegar o meu filho com os avós, que são a parcela mais, sem dúvida nenhuma, né? Isso não é novidade para ninguém, a parcela mais suscetível aos efeitos mais graves da infecção viral. E naquela parcela onde a mortalidade ela é muito mais alta. Existe o viés econômico? Claro que sim, lógico, é óbvio que sim. O custo econômico é muito grande, mas para minimizar ou para resolver o custo econômico, existe uma equipe econômica que recebe, inclusive, remuneração, tanto em nível municipal quanto estadual quanto nacional. Existe uma equipe de técnicos que deveriam ser responsáveis por garantir a seguridade para as pessoas que não podem se expor. A gente já está vendo casos catastróficos no Amazonas, no Ceará. Aliás, o Ceará é um polo de saúde do Nordeste e está catastrófica a situação lá no Amazonas. É o polo de saúde do Norte. A situação também é catastrófica. São Paulo, que é o estado mais rico do país, vive uma situação bastante complicada. E a gente olha para fora, Nova York, que fica no país mais rico do mundo, as pessoas estão reesterilizando máscaras descartáveis para serem usadas novamente. Então isso não é brincadeira, né, gente? Isso não é brincadeira. O Raul tem uma questão. E infelizmente o preço é muito alto. Desculpa, eu achei que ele já tinha concluído. O teu som está chegando muito baixo para mim. Eu não sei se tu tem como arrumar isso. Não sei se é só comigo também. Vamos tentar aqui. Não, o meu. Não, para nós tu tá chegando perfeito. Raul. Não, é o teu som que chega muito baixo. Ok. Raul. Boa noite, doutor Luciano. Eu queria entrar nesse assunto das máscaras. Até eu fiz uma brincadeira antes de tu entrar. Eu estive no banco hoje e foi a primeira vez que eu entrei mascarado num banco e foi natural, né? O normal seria um mascarado ser um assaltante de banco. Até mandei a foto agora para os guris aí do nosso grupo do WhatsApp. Eu dentro da agência da Caixa mascarado. Mega Esportes. Apresentação Luciano Mega. Ferragem foi exigido de alguém que estava na fila, para te entrar tu tem que usar a máscara. Então, pelo menos o comércio, quem está atendendo, está consciente disso. Mas assim, a minha pergunta é a seguinte: bem no início lá, quando tinham poucos casos ainda aqui no Brasil, eu lembro que se dizia que essa máscara feita em casa, que inclusive é que eu estou usando, não podia ser usada, tinha que ser descartável e tal. O que mudou nesse meio tempo aí? É que faltou, é que a demanda da China era muito grande, eles se obrigaram a dizer que podia ser aquela feita em casa? Na verdade, em relação a máscaras, o ideal é que sejam máscaras cirúrgicas, né, impermeáveis. Então já não é qualquer tipo de máscara, ela deve ser impermeável para garantir uma proteção completa. Bom, a gente tem um problema de fornecimento de equipamentos de proteção, e as máscaras estão incluídas nesse grupo de equipamentos de proteção. Simplesmente não tem onde comprar, e aonde se consegue comprar, o valor é absurdo. Por exemplo, uma caixa de máscaras com 50 máscaras
Em outubro ou novembro do ano passado, custava R$ 89,00. Hoje tu não acha por menos de R$ 160,00. É a questão da oferta e da procura. Bom, tendo em vista, então, a falta absoluta de máscaras para toda a população poder usar, se lançou algumas orientações sobre as máscaras domésticas, as máscaras de pano. Tem alguns tecidos que são indicados, outros não, e a máscara ela deve ser dupla. Tem 2 camadas de tecido, né? Para que a primeira camada consiga proteger e a segunda camada consiga ficar mais mais inteira, do ponto de vista de proteção. E mesmo assim a máscara deve ser trocada a cada 2 horas, 4 horas no máximo. Então é uma série de recomendações que são movimentadas fundamentalmente pela falta de material, pela falta de produto para proteger todo mundo. Esse é o principal motor das máscaras de pano. Se houvesse máscara cirúrgica para todo mundo deveria usar máscara cirúrgica impermeável. Esse tipo de máscara que eu estou usando, que é uma máscara chamada de N95, é uma máscara para uso hospitalar. Essa máscara não deveria estar sendo usada na rua. É um exagero estar na rua. Mas a gente vê muitas pessoas que compraram esse tipo de máscara e que estão usando na rua. Vem cá. Essa máscara... uma coisa que a gente viu agora e passou a conhecer é saber da quantidade de máscaras que existem, né? De tipos. Tá me escutando melhor agora? Um pouquinho mais alto. Melhor. Peraí. E agora? Agora melhorou. Tá no máximo aqui agora. Se não melhorar agora, não adianta mais. Mas assim, uma das coisas, antes de passar para o Matheus fazer a próxima pergunta, uma das coisas que deu para a gente saber nessa pandemia, quem não sabia, é a enorme diversidade de máscaras que existem, né? Tem umas máscaras que parecem de filme de ficção. Eu vi o pessoal muito em posto de gasolina usando. Que ela tem uma válvula assim pelo lado. Parece de guerra. Matheus, quem tá na live, quem tá conseguindo assistir a nossa live, a gente tá com um problema técnico, tá? A live não tá legal, tá? Então, mas a gente tá no AM e em todos os aplicativos de rádio normalmente, tá? Então, se quem tiver conseguindo ver a live, vai ver que o Matheus tá com uma bela camisa vermelha. Não é de Inter, viu? É da Ferrari. Boa noite, doutor Luciano. Eu talvez já queira emendar talvez 2 perguntas em uma, porque como o Raul trouxe o assunto das máscaras, eu tinha uma pergunta também sobre máscaras. Mas primeiro eu queria fazer a pergunta seguinte: eu acho que tem tido uma confusão na população com a diferença dos sintomas da Covid e, como foi chamada, de uma gripezinha ou de um resfriadinho. Eu queria saber, assim, para deixar claro para o nosso público, a diferença dos sintomas de uma gripe comum, de um resfriado, para Covid. E a outra sobre as máscaras que o Raul trouxe para a gente, eu abri perguntas no grupo da minha família de WhatsApp, né? E minha mãe, ela está fazendo máscaras caseiras, né, para a gente usar, e que num grupo de costura que ela faz parte, se levantou uma possibilidade de que o vírus possa entrar pela costura do meio da máscara, quando se faz essa costura no meio, assim, e a pergunta dela foi justamente nesse sentido, se é possível mesmo que o vírus entre por essa costura que se faz no meio da máscara. Bom, primeiro, vamos pegar esse assunto da máscara. É possível sim, porque ele é uma micropartícula, é possível que ele entre pelo buraco ali da costura, onde passa a linha. É possível que ele entre através da máscara, se for um tecido que tenha um orifício um pouco maior, né? Por isso é recomendado tecido duplo, né? 2 faces do tecido, e a troca frequente, a cada 2, no máximo a cada 4 horas.
para tentar diminuir essa chance, né? Um cuidado muito grande que a gente tem que ter em relação à máscara é nunca tocar no lado de fora da máscara. Porque o lado de fora, teoricamente, é o lado que está sujo, né? Então a gente toca do lado de fora da máscara e daqui a um pouco está coçando o olho ali. Ou coloca a mão na boca, né? Enfim. Então a gente deve tirar, quando tirar a máscara, tentar tirar pelo lado de dentro, jogar para lavar a máscara, se for uma máscara lavável, ou jogar fora, se for uma dessas descartáveis, e imediatamente lavar a mão. São coisas bem, como eu falei antes, são coisas bem simples. A gente acaba tendo que lavar a mão muitas vezes ao dia. Coisas que nós não estamos habituados a fazer. A gente lava a mão quando sai de casa, a gente lava a mão quando volta para casa, a gente lava a mão antes da refeição, mas no intervalo a gente deve lavar as mãos muitas vezes também. Eu não tenho aonde lavar a mão, porque eu estou não sei onde, na rua. Bom, para isso existe o álcool para substituir a lavagem da mão. Sintomas. Isso é uma pergunta muito interessante. 85% das pessoas que entrarem em contato com o coronavírus vão desenvolver pouquíssimos sintomas. Uma dorzinha de garganta, alguma febrezinha passageira, alguma indisposição, alguma dor muscular. Pouquíssimos sintomas ou sintomas muito leves. Realmente, como uma gripezinha. Em torno de 80% a 85% das pessoas vão ter sintomas leves. O problema é que 15% a 20% vão ter sintomas maiores. Se tu pegar, e o principal problema do coronavírus é que ele é extremamente contagioso. É extremamente rápida a disseminação. Então, se tu pegar, por exemplo, nós temos no Brasil uma população de 210 milhões de habitantes. 80% deles vão ter doença leve. Beleza. 80% vão ter doença leve. Mas 20% vão ter uma forma mais grave. E aí a gente está falando de 40 milhões de pessoas. Desses que vão ter uma forma mais grave, desses 20%, outros 20% desses 40 milhões vão ter uma forma muito grave e vão precisar hospitalizar e provavelmente vão precisar de um respirador. E aí a gente está falando de 8 milhões e meio de pessoas. E obviamente que esse número, se isso acontecer num período curto de tempo, esse número é impossível de ser atendido. Impossível. A gente tem no Brasil inteiro 10% desse número de leitos disponíveis. Doutor Luciano, deixa eu só seguir na pergunta. Existe a possibilidade mesmo de se chegar nesse número de 8 milhões de pessoas precisarem de respirador? Se a gente não adotar as medidas de isolamento social, né? A chance de um grande número de pessoas se contaminar muito rápido era muito grande. Aí o Rio Grande do Sul, por exemplo, pegando o exemplo local, ele conseguiu, pelas medidas de isolamento, ele conseguiu retardar o tal do pico de infecção. E aí a gente ouve críticas, mas esse pico não chega nunca. Esse pico não acontece nunca. Era para acontecer no início do mês, agora foi para o fim do mês, agora vai para o outro mês. Mas é isso que a gente quer, né? Luciano, eu tive exatamente essa conversa há um dia atrás. A pessoa me dizendo isso aí. Falaram que ia ter o pico e não teve, eu acho que isso é exagero. Quer dizer, a pessoa não conecta a ação a não ter acontecido, né? E aí parece que é mentira de quem fala que vai ter. O problema de qualquer medida preventiva é esse. Se não acontece o que tu está prevenindo, tu exagerou. Mas se acontece o que tu está
tentando prevenir, a tua falha foi grosseira na tua prevenção. E aí o preço que vai ser pago é em doença, é em falta de leito, é em gente. E aí a gente fala de pessoas morrendo sem possibilidade de chegar no tratamento. E aí eu não faço nenhum tipo de louvação ao ex-ministro da Saúde, mas tem uma fala dele que tem muita razão e muita propriedade. Aí, no momento caótico, tu pode ter dinheiro, pode ter plano de saúde, tu pode ter um jatinho particular para te levar para onde tu quiser ir. Se não tiver leito, tu morre. Se não tiver leito, não adianta. Eu tenho uma ordem judicial para internar. Não adianta, não tem leito. Não tem aonde colocar a pessoa se aquele leito ali tem outra pessoa ocupando ele. Né? Então, qual é a ideia de atrasar o pico? As pessoas vão adoecendo, porque as pessoas vão adoecer, cada uma a seu tempo e não todas ao mesmo tempo. Aí o sistema de saúde, que é um sistema deficitário, que é um sistema caótico, que é um sistema complicado, todo mundo sabe disso, mas aí o sistema de saúde consegue minimamente se organizar e absorver esse número de pessoas ao longo de um tempo maior. Se o número de pessoas for muito grande num espaço curto de tempo, não tem o que fazer. Não tem como tratar, não tem aonde colocar as pessoas. Esse é o grande problema. E quanto mais distante esse pico for ficando, é para junho, é para agosto, melhor. Teve um comentário mais cedo sobre o uso obrigatório de máscaras nos estabelecimentos, né? Nas lojas, ferragem, no banco, enfim. Se houver uma liberação de circulação de pessoas e houver uma obrigatoriedade, por exemplo, do uso da máscara, se houver uma obrigatoriedade de não aglomeração, talvez a gente consiga realmente desafogar a questão do ponto de vista econômico e melhorar um pouco essa restrição toda. O problema é que culturalmente o nosso povo é muito complicado em relação a essas medidas. Mais, digamos assim, inovadoras. Por exemplo, tem pessoas que usam máscara na rua, no supermercado, enfim, estão sendo hostilizadas. Que está fazendo aí? Fiasco, palhaçada, enfim. A gente vê quando nos telejornais a gente vê lá... Mas, doutor, a respeito do ali, foi o que falei aqui de Taquari, é um decreto municipal, o comércio, o banco, só deixa entrar com máscara. Eu vi no banco e numa ferragem, o senhor está sem máscara, não pode entrar. Aí a pessoa puxou de dentro de uma bolsa, de dentro não sei do que, uma máscara, para poder entrar, e um número controlado de clientes, de acordo com a metragem, dentro do comércio ali, podia entrar. Se tivesse um número X de pessoas, tinha que aguardar. Na ferragem eu aguardei na rua, tinha mais 3 pessoas, né? Até 3 sair para poder entrar. Aqui... Isso é absolutamente correto. Aqui é por lugares, viu? Não tem um padrão de comportamento da cidade. Tem alguns comércios que estão seguindo essa regra e outros simplesmente não. O Matheus tem uma questão, né? Doutor Luciano. Pode falar, Raul. Não, só para concluir esse assunto das máscaras aí, para te ter uma ideia, Luciano, aqui no bairro onde tem mercado pequeno, tu conhece ali, tava uma placa lá, 2 clientes dentro do mercado pequeno lá, com 100 metros quadrados, e só de máscara, quer dizer, já com um aviso na porta já, então, quer dizer, as pessoas estão cuidando até onde a fiscalização não vai ir, que óbvio que a fiscalização vai estar aí no centro, nas lojas de rede, nos bancos, que é onde vai dar mais tumulto, mas no bairro as pessoas estão se conscientizando disso, até eu acredito que seja até por precaução mesmo do dono do estabelecimento, né? Segue, Matheus, desculpa te atrapalhar aí. Antes aí, mas tem um dado que é muito interessante. Essa máscara de pano comum, se bem usada,
ela pode prevenir quase 80% dos casos de transmissão por emissão de partícula. É muita coisa para um paninho, né? Uma máscara simples, né? É muita coisa em termos de prevenção por um objeto que pode ser feito na casa da gente, com alguma habilidade de costura, né? Mas fala aí, Matheus. Doutor Luciano, você, na sua última resposta, citou o ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Eu queria saber como que você avalia o trabalho dele na condução do combate ao Covid-19. Tem duas maneiras de ver esse processo todo onde o ex-ministro foi envolvido, né? Basicamente, ele se manteve fiel às regras da Organização Mundial de Saúde. Ele não fugiu em quase nada das orientações da Organização Mundial de Saúde, que vale, né, por ser mundial, vale para o planeta todo. Ele não apresentou grandes inovações além disso. Isso é uma maneira de ver. E dentro deste atual governo, que parece ser um governo que emite muitos sinais diferentes, em vários momentos, e muitas vezes frontalmente questionando o afastamento social, o isolamento, a existência da própria gravidade do problema de saúde das pessoas, por muitas vezes fazendo piadas sobre os mortos, enfim, não respeitando as famílias que perderam seus entes queridos, né? Nesse governo, a postura do ex-ministro parecia, né, ele foi demitido, parecia um sopro de racionalidade, de cientificidade no meio do monte de outras pessoas que não pensavam dessa mesma maneira. Agora, importante você a gente colocar, né? Tudo isso aí que tu fala eu concordo. Inclusive eu gostava de escutá-lo nas entrevistas. Agora, não dá pra gente esquecer também, contrário senso a isso, e aí eu não sei da tua opinião e dos guris também, se ele mudou ou enfim, se ele mudou de verdade ou ele fez isso, a pandemia fez ele fazer isso. Porque é o mesmo ministro que entrou lá cortando verba do SUS, né? Certamente. Mas, doutor, deixa eu estou me atravessando na pergunta dos colegas, mas eu acho que é interessante. Mas assim, ele foi financiado, a campanha dele para deputado sempre foi financiada pelos planos de saúde. Será que não tem um pouco a ver também com isso, ele ser financiado pelos planos de saúde e aí o SUS abraça essa bronca aí que os planos de saúde jamais vão ter condições de abraçar, né? Porque assim, que nem o doutor falou ali, vai ter gente na porta do hospital, não vai ter leito. Esse cara vai entrar na justiça depois, se ele conseguir se salvar ou se morrer. A esposa ou o marido vai entrar na justiça dizendo, olha, eu paguei, eu tenho um caso de um familiar meu que ele paga 20 anos de plano de saúde com internação. Se não tiver a vaga lá, é óbvio que ele vai entrar na justiça e vai querer dinheiro de volta, né? E aí eu acredito que o Mandetta fez esse trabalho aí para, vamos usar um termo mais gauchesco, para livrar o lombo dos planos de saúde, na minha opinião, né? Queria ver o que o doutor acha também. Ele começou, os primeiros movimentos dele no governo foram no sentido de diminuir mais ainda a questão do financiamento do SUS, enfim. Um exemplo prático e muito palpável. Aqui em Pelotas, pela primeira vez na história, faltaram medicamentos para o tratamento do HIV, por exemplo. Nunca na história havia faltado medicamento para o tratamento do HIV/AIDS, e este ano, ou neste governo atual, faltaram medicamentos por uma clara questão de política pública. Mas assim, o ex-ministro, ele, olhando por um outro lado, ele foi financiado, né, tem toda a razão,
pela Corporação das Unimedes Brasileiras, a Federação das Unimedes do Brasil. Ele foi financiado pela Amil, que é uma empresa, uma das maiores empresas brasileiras de saúde privada, e é óbvio que ele vinha defender os interesses dos seus financiadores de campanha. E aí, no meio do caminho, ele se viu envolvido numa pandemia e, como toda e qualquer situação catastrófica ou de maior gravidade na saúde pública, os planos privados não dão suporte. Mais de 95%, por exemplo, dos transplantes no Brasil, que são tratamentos de altíssimo custo, são feitos pelo SUS por absoluta falta de interesse dos convênios em fazer. Luciano, e outra visão ainda sobre a situação do ex-ministro. Sim. Ele começou a tomar atitudes que confrontavam diretamente as posturas do presidente. Ah, sim, aí tem a parte política, claro. Como uma maneira... Eu não te escuto agora, Merda. Não, aí tem a parte política, né? Entrou a parte política nisso. Isso também pode ser visto como uma maneira de forçar a demissão ou exoneração, para usar um termo mais, né? Forçar a exoneração num momento onde ainda havia um certo grau de controle sobre a evolução da pandemia. Porque a expectativa é que esse controle progressivamente vá se perdendo. Mas puxando um pouco para a minha área, o que eu vi, tá? Não falando agora de medicina, certo? Agora vamos falar de política mesmo, né? Sociologia, política. Eu vi um cara que começou a ser bem quisto por grande parte da parcela da população, inclusive a base, vamos dizer assim, aquela base que é de pensamento de direita e centro-direita, tá? Que é um direita, mas não é um direita radical, vamos dizer assim, certo? Começando a apostar nesse cara. Inclusive o Dória convidou ele para ser secretário em São Paulo. E o cara lá do estado dele, o Caiado, também disse que se ele fosse demitido, no outro dia ele seria o secretário dele, só se ele não quisesse. Ou seja, exatamente, eu enxergo ele já, inclusive, como um potencial candidato à presidência da República por esse campo. E isso deve ter e muito desagradado o presidente, né? Porque hoje a política brasileira, eu estou vendo tua sala agora aí, viu? Acho que tu inverteu a câmera do celular sem querer. Hoje eu inverti errado. Hoje a política brasileira tem alguns campos bem definidos, o pessoal da esquerda num lado, né, o pessoal da direita no outro, tem aquela parcela que flutua, mas esses campos eles estão meio que fechados, assim, pode ver, é difícil alguém da esquerda se criar, porque o PT ocupa quase todo esse campo, e tem bons nomes fora do PT, mas não consegue, está ocupado, e é difícil alguém da direita se criar, porque o Bolsonaro também ocupando esse campo. E aí parece que surge um rival à altura. E eu acho que é aí a cara dele. Pode ser visto de várias maneiras, né? Por várias justificativas. Inclusive a própria ameaça à popularidade do presidente também é uma outra clara justificativa para a exoneração dele. Mas enfim. Antes do intervalo, como a gente falou aqui e prometeu para os ouvintes, a gente tem que ser honesto com eles, né? Nós vamos falar da doença, mas também nós vamos falar da doença relacionada ao esporte, tá? Então antes do intervalo eu vou te fazer pelo menos uma pergunta nesse sentido, os guris ficam à vontade para atravessar também, tá? Eu vi, cara, a gente tem consumido muita informação disso, né? Às vezes chega a saturar. Uma das informações que eu vi era o seguinte, e aí eu queria saber o que tu pode nos dizer sobre isso. E aí entra até naquela questão do atleta, tá, Raul? Tu pode complementar também depois com a tua colocação, aquela que tu falou que tu ia fazer. Na pré-conversa a gente falou. Eu vi um vídeo onde um especialista dizia que um atleta que pegasse coronavírus poderia nunca mais, mesmo se curando, poderia nunca mais ter o desempenho que ele teve. Porque isso afeta o pulmão e todo esporte, ou quase todos os esportes, fora um que outro, são baseados na respiração, né? Na questão aeróbica, né?
Isso confere mesmo? Pode ser que o cara nunca mais venha a ter o desempenho que já teve? Por exemplo, tem um jogador argentino de futebol que pegou, se curou e pegou de novo. Em relação ao quanto esse processo todo vai deixar de consequência definitiva, por ser uma situação nova, uma doença nova, não tem nada estabelecido, né, como uma possibilidade bem palpável e concreta de evolução em termos de sequelas. O que se observa, sim, pessoas estão contraindo de novo e estão disseminando de novo. Isso lá para os lados da China, onde o primeiro ciclo do vírus já meio que se encerrou. Agora, o quanto isso vai deixar de sequela, principalmente na função respiratória, né, não tem nada ainda determinado. A gente tem um outro problema por detrás disso. Internações em UTI são responsáveis, nos sobreviventes a internações longas por situações graves, né, são responsáveis por muitas alterações funcionais musculares, cardíacas, respiratórias, neurológicas e cognitivas. Pessoas ficam sequeladas de uma internação na UTI por condições mais graves, internações mais longas. E isso é bem documentado. Sequelas de funcionamento dos órgãos e sequelas emocionais importantes. O quanto a infecção grave pelo Covid, que gera internação em UTI, vai promover de disfunção no futuro, só o futuro vai realmente nos dizer. A gente sabe que vai acontecer. A quantificação disso, nesse momento, não existe nada detalhando, documentando. Raul, tu tá na escuta? Voltou a tua conexão? Enquanto o doutor... Sim, voltou, Luciano. Parte, né? Sim, agora já estou ouvindo bem. Bom, então, eu não sei se tu chegou a escutar a minha pergunta. Tu pegou já a resposta dele. Eu perguntei sobre a questão do desempenho dos atletas. E eu acho que tu pode complementar com aquela pergunta que tu fez na pré-conversa da tarde. Ah, sim. Eu até já estava aqui. Era a primeira pergunta que eu ia fazer. No fim, a gente acabou desdobrando a conversa para outro lado. Acho que ele cortou novamente. Acho que cortou, né, a conexão dele. Olha só, infelizmente eu vou ter que abandonar a conversa aqui. Tá certo, tem um chamado aí? Tem. Tá certo. Se conseguir voltar antes da meia-noite. Tá, tranquilo. Estamos aí. Se eu não conseguir voltar, eu já quero deixar um grande abraço para todo mundo aí. E sabe, o Mega, eu estou sempre à disposição aí pra gente conversar. E vamos conversar sobre esporte, só sobre esporte em dia, né? E música. Vou ter que me retirar realmente. Então, um grande abraço para todo mundo, certo. E até a próxima. Por acaso tu se liberar antes, a gente tá... Se não, fica o nosso muito obrigado aqui. Pessoal, vamos antecipar o intervalo então, já que o Dr. Luciano vai ter que se retirar. E aí a gente vê a conexão do Raul também. Pode ser, Matheus? Sim, vamos lá. Então, pessoal, ouvintes do Mega Esporte, estávamos conversando com o Dr. Luciano e como eu avisei no início, né, poderia ser que a entrevista durasse menos do que o previsto. E aconteceu, né? O Dr. Luciano, ele está num sistema de plantão e ele conversava com a gente, eu vou dar essa explicação para vocês, que eles tiveram lá 2 ou 3 colegas que foram requisitados para trabalhar só para a questão do coronavírus em outro hospital. Então, aconteceu que os que ficaram lá, obviamente, estão com mais trabalho. Mas nós vamos para o intervalo, a gente tem bastante assunto para tocar. Não se preocupe, o Mega Esporte segue. Estamos preparados para todas essas questões. Logo depois do intervalo, voltamos então. Seja o anunciante do Mega Esportes. Contatos através do telefone WhatsApp 53 981 050 190 53 981 050 190.
Mega Esportes volta logo depois do intervalo da Rede Cidade. Você pode ouvir a Rádio Cidade onde você estiver. Baixe o aplicativo Rede Cidade RS no seu celular ou tablet. Suas melhores lembranças com o que há de melhor e mais moderno em tecnologia digital. Rádio Cidade AM 1550. Transmissão ao vivo com som perfeito. No aplicativo, você ainda participa das promoções, envia sugestões, músicas e recados. Baixe o aplicativo Rede Cidade RS na Google Play ou na Apple Store. Rádio Cidade, indo mais longe para ficar cada vez mais perto de você. Acesse o blog do Mega Esportes, www.megaesportesredecidade.blogspot.com. Os lutadores estão no centro do ringue, entrou direto, caiu. E o juiz abriu a contagem. 6, 7, 8, 9, 10. Tá saindo aqui o nocauteado, o que tem a dizer sobre a luta? A luta foi boa, mas só me resta assistir a live do Mega Esportes. Mega Esportes. Um programa agradável, feito por pessoas que amam o esporte. Entrevistas, debates e muito mais, toda segunda-feira na Rede Cidade, a partir das 10 da noite, Mega Esportes. Você pode ouvir a Rádio Cidade pelo celular ou tablet. Basta baixar gratuitamente o aplicativo Radiosnet na sua loja de aplicativos, instalar no seu smartphone e pronto. Procure Rádio Cidade AM 1550. Ouça nossa programação ao vivo nas 24 horas. Onde você estiver, Rádio Cidade AM também no Radiosnet. É a cidade indo mais longe para ficar cada vez mais perto de você. Siga-nos no Twitter, @Mega Esportes. Mega Esportes. A Rádio Cidade está cada vez mais perto de você. Adicione o WhatsApp da Rádio Cidade, 53-98407-1035. Você pode interagir com o setor de jornalismo, fazer sua indicação, pedir sua música e até anunciar com a gente. Grave sua mensagem de voz ou digite e mande seu recado. 53-98407-1035. Não esqueça, 98407-1035. Rádio Cidade. Aqui é o seu lugar. Seja o anunciante do Mega Esportes. Contatos através do telefone e WhatsApp 53 981 050 190 53 981 050 190. Mega Esportes. E agora, a hora é de pisar fundo no Mega Esportes. Todas as segundas pós-GP, ou sempre que sentirmos a necessidade de pisar fundo, você vai acompanhar todas as informações do mundo da velocidade aqui no Mega Esportes. Pisa Fundo, com a participação de Matheus Milânio. Voltamos ao ar então, hoje 20 de abril de 2020, agora 23 horas aqui nos estúdios, seguimos com a temperatura de 16 graus. Matheus, eu escuto essa chamada, Matheus, essa vinheta, esses motores me dão aquele arrepio assim, cara, e vai demorar ainda pra gente conseguir
ver corrida. Ei, Matheus, e aí? Pera aí que só um pouquinho, Matheus, só um pouquinho, que o teu âncora / operador já fez uma barbeiragem aqui. Se fosse uma corrida eu levava uma advertência, mas não é. Agora sim, tá no ar, Matheus. Então, Luciano, sobre corridas, né, nós temos algumas novidades para essa semana, né? Vamos primeiro pelo GP da Bélgica, que também já está em risco, né? O GP da Bélgica é o primeiro depois das férias da Fórmula 1. As férias da Fórmula 1 normalmente é no mês de agosto, e ele é a primeira corrida depois das férias de meio de ano, que seria logo no final de agosto. E já saiu se não me engano, pelo Ministério da Saúde da Bélgica, que eventos esportivos não retornarão antes do fim de agosto. Então isso já coloca o GP da Bélgica em xeque. Mas para não falarem que a gente só fica dando notícia igual toda semana, cancelamento de grande prêmio em cima de cancelamento de grande prêmio, existe uma possibilidade real hoje, né, de acontecer o grande prêmio da Áustria com portões fechados. É uma possibilidade que ela é real. Essa eu vi também. É uma coisa que há pouco tempo parecia pouco provável, mas que é uma possibilidade considerada pelos organizadores do Grande Prêmio. E a outra, né? Na sequência seriam 3 provas em Silverstone seguida. Também surgiu essa opção. Existe essa possibilidade de 3 provas em Silverstone. E, assim, eu não sei hoje como que tá a disponibilidade de traçados diferentes em Silverstone. Uma ideia é fazer no sentido normal, que a Fórmula 1 faz, no sentido horário em Silverstone, fazer outra no sentido anti-horário, e uma terceira ainda a ver, né? Então, assim, existe que eu li, Matheus, uma possibilidade. A notícia que eu li, Matheus, eles estavam já descartando o sentido inverso, porque parece que ia ser muito caro para fazer algumas obras que necessitariam. Entendi. E como não vai ter ingresso. Mas tem várias opções de traçado ali, né? Tem chicane que dá para fazer reto, né? Sim, até pelas próprias mudanças que Silverstone sofreu ao longo dos anos, né? Então você ainda tem talvez uns trechos de traçado que não são usados atualmente, que de repente ali com uma pequena adequação você consiga usar e fazer um traçado um pouco diferente, né? Então, assim, na verdade a pista ideal para fazer mais de um traçado é Paul Ricard na França, que tem não sei quantas combinações possíveis, mas é terrivelmente chata, né? Mas é chata porque das não sei quantas combinações possíveis estão usando a pior. Se tirar aquela chicane da Mistral, pior, né? Não, mas vem cá, quando a gente olhava as corridas antigas ali, é legal. Por quê, né? Sabe o que eu penso? Eu vinha pensando isso aí no carro os outros dias, eu digo, tem que conversar isso com o Matheus. Eu acho que é um papo bom para quem nos curte e para nós, Matheus, que curtimos corrida. Cara, o carro de Fórmula 1 hoje ele é tão bom, mas tão bom. Isso é dito por todos os pilotos, né? Que não tem carro igual para dirigir como um Fórmula 1, né? E por que ele é tão bom? Porque ele obedece exatamente o que o piloto quiser, né? Se ele virar 1 centímetro a direção, o carro vai virar 1 centímetro na pista. É isso que acontece. Não é que nem o nosso carro de rua, que tu vira o volante e ele demora um pouquinho para começar a dobrar, né? Por exemplo. No momento que o cara pisa no acelerador, imediatamente o carro dá um torque fantástico. No momento que pisa no freio, imediatamente ele freia. Ou seja, ele é quase perfeito. Tanto é que a Fórmula 1 atual, pode ver, tem poucos abandonos por quebra. Mesmo as piores equipes param um pouco por quebra, pode ver. Então o que tem que ter, eu acho? Eu acho não, isso eu tenho certeza, eu quero saber só a tua opinião. Tem que ter pista que desafie o carro também, não só o piloto. Que faça o carro ir no limite. Quando tu tem uma reta de 2 km, quase 2 km, seguida de uma curva de alta, que te leva para uma outra curva onde tem que frear muito forte, e tu coloca uma chicane antes dessa curva de alta, tu matou o circuito. Ali é que era a diversão de Paul Ricard. Fazer saber, afinal de contas, até quando vai esse motor do Fórmula 1 e saber qual é o piloto que vai frear melhor naquela estúpida freada que teria.
Só que se tu, antes disso, tu colocou uma chicane, tu matou. Isso é verdade, né? Sim, eu acho que... E aí vão colocar as questões de segurança nessas mudanças de traçado, né? De traçados mais seguros, mas hoje o carro de Fórmula 1 ele é muito seguro, né? Então eu acho que, se você reparar ali o tamanho da área de escape, as medidas que são tomadas, eu acho também que ali em Paul Ricard especificamente, dava para você ter um desafio maior para os pilotos, né? Nesse trecho que você está falando, dava para você manter aquela reta longa, né? A tomada da curva para a direita é uma curva de raio longo, né? De quase 180 graus, acho que de 180 graus mesmo, de alta velocidade, né? Mas eles cortam a velocidade no meio da reta, né? Tem uma chicane no meio da reta, mas com certeza seria um desafio para os pilotos. Sabe outra pista que tem isso, Mateus? Esse é um trecho onde se podia ganhar ou perder muito tempo. Sabe outro pista da Fórmula 1 que tem a mesma coisa e poderia deixar ela um pouquinho melhor, porque ela é tão chata, vamos ver se tu sabe de cabeça. Você pode repetir, por favor, Luciano? Deu uma cortada. Não, tu sabe outra pista que acontece a mesma coisa e que é uma pista também das mais chatas do campeonato e talvez ficasse um pouco melhor se tirassem a chicane? Vamos ver se tu lembra de cabeça. Quando se fala de pista chata, eu lembro de Abu Dhabi. Abu Dhabi. Antes do grampo tem uma chicane. Talvez. Sim. Talvez. Se aquela reta fosse sem a chicane, os carros teriam que chegar no grampo, chegariam um pouco mais rápido e talvez possibilitando mais ultrapassagens e a pista até ficasse menos chata. Sim, ali podia ser um ponto de ultrapassagem, né? Eles indo em alta velocidade ali, talvez com um trechinho de DRS aberto, né? Dava para ser um ponto de ultrapassagem. O Raul, ele já conseguiu se reconectar, eu acho. Ele tem um comentário aí. Fala aí, Raul, o que tu tá me dizendo por WhatsApp aí? Não, eu tô só ouvindo o papo de vocês, eu acompanho a Fórmula 1, mas como um mero espectador, assim, telespectador, acompanho pela TV, só não entendo tanto quanto vocês aí, lembro um pouco mais quando acompanhava com mais frequência. Não, eu fiz só uma brincadeira ali, o Luciano acabou falando da questão do carro ser um carro perfeito, né? Então imagina, eu botei ali brincando com ele sobre se o carro tivesse uma folga, que nem a direção da Kombi do meu tio, que tinha folga na direção, aí não tem como fazer uma corrida, né? Mas bem que os carros de antigamente tinham esses problemas, né? Porque a evolução dos carros, ela acontece primeiro na pista, depois que vem pro carro da real, né? Carro da vida real, no caso. Que nem o carro do Fangio lá atrás, tinha folga no volante. Hoje claro, não pode ter. Claro. Mas foi apenas uma piada. E da Fórmula 1 que tu acompanhava, Raul, eu sei que tu de vez em quando tu olha ainda, né? Mas aquela que tu acompanhava afinco ali, que na época do Senna, né? Era normal as corridas acabarem com 7, 8 carros terminaram. Era super normal isso aí, não era um absurdo, lembra? Tanto é que vários pilotos nessa época se destacavam exatamente, Matheus, isso é muito interessante, isso é uma coisa que hoje não se escuta mais pela evolução dos carros. Por economizar o carro. Exato, diziam, esse poupa equipamento. Cara, nós que temos 40 anos, Matheus, a gente escutava isso aí todas as transmissões de corrida. Esse é um bom piloto porque além de ser rápido, poupa o equipamento. Hoje, né, talvez seja muito elogiado os pilotos que poupam pneus, né, que conseguem às vezes oferecer uma estratégia melhor, mas é só nisso, normalmente, né? Óbvio que a Fórmula 1 ela tenta impor um limite de peças, por exemplo, o piloto pode usar apenas 4 motores durante o ano todo, né, são 20 corridas, então, mas com certeza as equipes fabricam motores mais resistentes pensando nisso, mas hoje praticamente são só os pneus que vão fazer essa diferença de pilotagem, né? E é um poupar pneu no sentido de ganhar velocidade no fim, né? Porque mesmo não te dá mais, porque tem no regulamento que tu é obrigado a usar no mínimo 2 tipos de pneu, né? Então é obrigado a parar. Não dá mais para ter aquele cara que poupa para ganhar corrida sem parar, entendeu? Isso tinha nos anos 80 também, Matheus. Agora nessa época de reprise eu tenho visto corridas antigas. Eu vi uns outros dias que o Piquet ganhou, que o Senna ia ganhar. Só que a 3 voltas do fim o Senna deu uma escapada em Monza
E por que foi escapada? Porque o Senna não tinha parado, então o pneu dele estava bem gasto. E o Piquet tinha parado, né? E aí obviamente o Senna estava na frente por não ter parado. E aí, claro, com essa escapada do Senna o Piquet acabou ganhando, mas o Senna, se não me engano, ainda chega em terceiro. Com um Lotus, que era um carro mais para trás do grid, entendeu? Dava essa opção, daqui a pouco, Matheus, sei lá, um Haas. Se o Haas não parar, entendeu? Não, o Haas não, o Haas é muito ruim, mas vamos falar um pouquinho mais pra frente. Um Renault, o Ricardo. Imagina o Ricardo não parando, entendeu, Matheus? Talvez ele pudesse chegar em segundo, em primeiro. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Eu vou ficar como um mero perguntador, porque quem entende é vocês. Sei lá, eu acompanhei corrida durante muito tempo, depois acabei me desinteressando e hoje acompanho mesmo ali o que está na notícia, só não tenho esse conhecimento que vocês têm. Mas uma coisa que eu acho que me desinteressou ali quando eu deixei de acompanhar é que a corrida era decidida no treino. Largava, fazia o treino, tinha o grid e aí não tinha ultrapassagem. E aí o Luciano agora falou das corridas de antigamente que estão sendo reprisadas. Até, inclusive, a transmissão da TV mostrava o líder sozinho lá na frente e os pega atrás, ali, disputando o 6º lugar, o 10º lugar, tinha os pegas na disputa ali que a TV mostrava. Teve uma época, Raul... Então, e aí depois... Teve uma época, Raul, que a gente não via o líder. Porque não tinha briga com o líder, então tu ficava vendo o pessoal do meio do pelotão a corrida inteira. Tu lembra disso, Matheus? Era quando o Schumacher ganhava sempre. O Schumacher disparava na frente. E aí a gente ficava vendo o 4º, 5º, toda a corrida. Aí quando faltava 3 voltas, a TV voltava pro Schumacher. Lembra disso, Matheus? Pois aí ali eu acho que foi quando começou meu desinteresse. Não só pela... eu acompanhei muito a fase do Senna. Depois que ele morreu, eu acompanhei mais uns anos, mas depois me desinteressei por isso. Por não ter as disputas. Eu acho que caiu a live do Matheus. Eu acho que ele não está nos escutando. Opa, voltou? Alô, Matheus? Eu acho que o Raul tá aí? Sim, eu estou, Luciano. Tá, ok. Vamos virando então o assunto? Vamos tentando. Enquanto isso a gente tenta... reconectou o Matheus? Sempre tento. Acho que tá tendo cortes aqui na ligação do Matheus, peraí. Oi, Matheus, tá nos escutando? Agora tu voltou. Tenta falar aí. Voltei? Agora sim. Não, da tua resposta à colocação do Raul, a gente não escutou nada. Eu tava comentando sobre o que o Raul falava, que essa é a busca constante da Fórmula 1, né? É a busca por essa fórmula perfeita, atual, para aumentar o número de ultrapassagens. E a próxima mudança de regulamento vai ser nesse sentido, né? Uma mudança aerodinâmica, onde vai voltar o efeito solo, que é um conceito da década de 80, que é uma mudança aerodinâmica nos carros, e uma mudança de asa traseira que vai jogar o ar para cima, evitando que tenha turbulência para o carro de trás. Mas essa sempre é um dilema da Fórmula 1, porque quando você constrói um regulamento para ter mais ultrapassagens, os carros tendem a se tornar um pouco mais lentos, todos eles, né? E aí depois aquele negócio, mas a Fórmula 1 não é tão rápida mais, então você constrói um regulamento para a Fórmula 1 voltar a ser muito rápida, mas como consequência você tem menos ultrapassagem. Então acaba que é um dilema, assim, da aerodinâmica moderna da Fórmula 1. E tem um paradoxo que daí serve para a Fórmula 1, mas serve para todos os esportes, que é o seguinte: quando tu tem alguém bom demais, ou tu curte ver aquele cara, ou fica chato. Isso é para todos os esportes, né? E como a Fórmula 1 é um esporte de precisão, fica um pouco mais chato ainda. Do ponto corrido, é bom ou ruim? Cara, se chegar 3 times na última rodada podendo ser campeão, numa combinação ali de resultados, é ótimo. Agora, se o time que está liderando com 7 rodadas de antecedência ganhar, é chato. Sim. Então, vou dar uma cutucada em vocês agora. Em você agora, principalmente, Luciano, mas é o mal dos pontos corridos.
Não, é isso aí. É o mal dos pontos corridos. E a Fórmula 1 é ponto corrido, né? Mas Agora, realmente... Por isso que a NASCAR tem playoff, né? Isso, é mata-mata. Eu já ia puxar. Tem uma corrida que essa eu sei que o Raul vê. Eu acho que ele vê mais corridas dessa por ano do que da Fórmula 1, que é a NASCAR. Apesar de que a NASCAR é, como o Raul diz, né? Dá pra olhar a última meia hora e é bom igual, né? Não precisa olhar toda a corrida, porque ela dura às vezes 3, 4 horas. E o pior é que é legal a corrida, meu. A NASCAR... a NASCAR eu gosto de deixar ter... A NASCAR tem mata-mata, Matheus, tu sabia? Então, eu já acompanhei uma reta final de campeonato. Não vou falar que eu acompanhei um campeonato inteiro de NASCAR, não. E justamente o formato chama muita atenção, né? Mas principalmente os norte-americanos, né? Eles são fanáticos por mata-mata, né? Acho que não tem nada lá que seja pontos corridos. Não, inclusive a NASCAR era ponto corrido até pouco tempo atrás e ela se torna mata-mata exatamente por isso, por ver que o público dela gostava, né? E eu acho até interessante o jeito que eles fazem. Bom, primeiro que eles têm muitas corridas, são 36 ao total. Então daí 26 é a temporada regular. E aí depois classifica... É 12 ou é 16, Raul? É 12, né? Que vai para as finais, né? Agora não lembro. Começa eu acho que é 12, com 16, eu acho. É 12, 8... Luciano, começa com 16, são 4 provas. É 12, aí porque aí chega na última tem 4. Não, classifica 12. Aí a cada 3 provas vai caindo 4 fora. Até que chega quando ficam só 4 e aí é uma corrida só. E aí não vale o resto dos pontos, ô Matheus. Quem ganhar aquela corrida... Quem ganhar não, dos 4 que chegaram na final. Quem chegar na frente ganha o campeonato. O cara pode ganhar o campeonato sendo 10º, entendeu? Ele chegou na frente na última corrida entre os 4, ele ganhou. Injusto com certeza, mas um baita do entretenimento. Às vezes eu fico pensando a Fórmula 1 assim, já pensou? Chega lá em... Não, Matheus, quem me explicou que tinha mata-mata na NASCAR, eu comecei a acompanhar assim, né? E aí o Luciano não, e aí no final do campeonato tem um mata-mata, aí eu imaginei, deve ser 16, aí depois baixa para 8, até chegar na final com 2, e aí que eu fui entender, não, é uma prova normal, só que aqueles 4 ali estão disputando um campeonato, quer dizer, o campeonato na verdade, só aqueles 4, e os outros estão lá disputando espaço, disputando patrocínio, disputando o ano seguinte, né? Inclusive tem uma coisa interessante, ô Matheus, eles criam todo um sistema misto lá, entendeu? Então desses 12, tá, os que não chegarem nos 4, eles perdem os pontos extras e voltam para a competição comum. Então tu pode não ter participado do mata-mata e chegar em 5º, entendeu? Porque os pontos extras para participar do mata-mata são retirados dos que caem fora. É bem coisa americana, né? É um formato, assim, bem diferente, né, assim, do que a gente acompanha na Fórmula 1. Mas é interessante, assim, como eu comentei, o estadunidense ele tem uma afeição por mata-matas, né? Mas assim, é entretenimento. Vendo como entretenimento é demais. Claro, é mais entretenimento e menos esporte, né? Assim é com o uso da bandeira amarela. O uso da bandeira amarela nas corridas dos Estados Unidos, tu nota que às vezes é de nada ali que a corrida podia seguir, mas se tá perto do fim, principalmente, aí eles dão que é pra juntar todo mundo e... Sim, com certeza. Aí na Fórmula 1 não, se não tiver um risco de morte, não tem bandeira amarela. Sim, com certeza. A gente está falando de automobilismo norte-americano, Luciano, e eu até trouxe aqui na pauta pra gente, hoje a gente está completando 12 anos da vitória da Danica Patrick no Japão, na Fórmula Indy. É até hoje a única vitória de uma mulher na Fórmula Indy, né? E já estão passando 12 anos, né? Assim, eu lembro com relativa clareza, o tempo passa muito rápido, né? Mas 12 anos da vitória da Danica. Pô, que legal. Até hoje é a única vitória de mulher, né? Sim, a única na Fórmula Indy, a única mulher que venceu na Fórmula Indy, e como a gente comentou até com a Natália aquele dia, é uma categoria que é um pouco mais aberta, né? A gente já tem algumas mulheres que passaram por lá recentemente, né? Ao contrário da Fórmula 1, por exemplo. Tá certo, olha só, o programa hoje ele tá todo ao vivo, né?
tínhamos a combinação com o Dr. Luciano de ficar as 2 horas, mas tinha esse porém de que se ele tivesse um chamado lá no hospital, ele interrompia a hora que fosse, tá? Então a gente está fazendo o programa e produzindo ele ao mesmo tempo. Eu vou largar aqui um último assunto de automobilismo. Tu falou os 3 tópicos que tu tinha, né, Matheus? Não te cortei, né? Eu acho que eu tinha mais um aqui, Luciano, só um minutinho. Então vamos fazer o seguinte, ó, vai com esse último tópico, e aí eu quero inserir um áudio que eu recebi, tá, do Marcelo Carvalho. Marcelo Carvalho, ele é do Observatório do Racismo no Futebol, mas ele me mandou um áudio sobre o caso de racismo na NASCAR virtual. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos encerrar então, com esse teu tópico que falta ainda, e essa questão do racismo, a gente encerra a parte do automobilismo e vamos falar um pouquinho de futebol até o final. O último tópico é só sobre um breve comentário sobre o automobilismo virtual, que é o que tem tomado conta nesse tempo de pandemia, né? Esse final de semana tivemos o Grande Prêmio da China virtual, mais uma vez vencido pelo Charles Leclerc, que está dominando as corridas virtuais, mas dessa vez com a companhia do Alexander Albon, que disputou grande parte da corrida. Acho interessante porque os pilotos estão realmente pegando a mão do simulador, né, do jogo da Fórmula 1. Então as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. E acrescentando que essa semana, além dos pilotos, dos 6 pilotos que têm participado constantemente, participou o Carlos Sainz também, com a McLaren. Então, cada vez mais pilotos chegando para participar e cada vez as corridas ficando melhores. É um bom entretenimento durante a pandemia. Escutei uma crítica interessante à Fórmula 1 nessa corrida virtual, que é o seguinte: a empresa que faz o jogo da Fórmula 1, ela geralmente lança o jogo no meio do ano, né? Então eles estão correndo com os carros de 19, enquanto que outras categorias que também estão fazendo corrida virtual já correm com os carros desse ano. E aí não é só pelo carro, mas muito pelos patrocinadores, entendeu? O pessoal que patrocina, que gostaria de estar vendo a sua marca exposta nessa corrida virtual, não está vendo, porque o jogo ainda é o do ano passado. Ah, sim. Então nós vamos fazer o seguinte. Vai, fala. Eu acho que o Fórmula 1 2020, né, vai sair nos próximos meses, né? Ele já está todo pronto para sair. Então talvez isso não vai ser um problema tão grande daqui a algumas semanas. Parece que até eles anteciparam, viu, o lançamento do jogo por causa dessa situação. Vamos escutar o áudio do Marcelo então, e aí eu quero uma opinião de vocês, uma de cada um depois do áudio. Vamos lá. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, nós vamos colocar na sequência, tá, a trilha que acaba o Pisa Fundo, e sem intervalos a gente coloca a trilha do Oigali. E aí tu fica, tá, Matheus? Hoje tu vai falar de futebol também, porque tem assunto do Galo que a gente quer saber também. Beleza, estou na escuta. Tá certo então, vamos colocar aqui então o áudio do Marcelo Carvalho, que já foi nosso entrevistado aqui, né? O Marcelo Carvalho, só para situar o ouvinte, tá? Houve um caso de racismo na corrida virtual da NASCAR, tá? Um piloto, inclusive ele até perdeu o patrocínio e depois o emprego. Vamos lá, que tá aqui o áudio do Marcelo. No caso do piloto Larson, é que ele é um piloto, né, que entrou na categoria através de um programa de diversidade, mas parece que ele não entende, né, o porquê que ele entrou por esse programa, a necessidade das ações de diversidades e principalmente que ele não entende o quanto palavras ofendem e machucam. Então, o que aconteceu com ele, né, todas as quebras de contrato, suspensões, são muito importantes para mostrar que realmente as empresas e as organizações não toleram atitudes racistas. Porque geralmente o que a gente percebe no futebol são notas de repúdio, mas sem qualquer sanção para quem cometeu um ato de injúria, de racismo. Então eu acho que é muito importante todo o desdobramento desse caso, né? Todas as sanções que ele sofreu, para mostrar que realmente essas empresas e as organizações não toleram o racismo. E esse caso serve também para a gente mostrar ou para se ver que os casos de racismo no esporte, eles estão em todos os esportes, né?
O observatório monitora os casos de racismo no futebol, mas em seus relatórios a gente também fala de diversos esportes, e praticamente todos os esportes têm se não um único caso, vamos dizer assim, né? Tem pelo menos um caso de racismo nos seus campeonatos. E eu acho que isso tem que ser chamado a atenção para sempre pontuar que não são casos esporádicos, né? Não são casos isolados. Eles acontecem e vão acontecer cada vez mais e com mais frequência conforme a quantidade de pessoas negras participarem desses torneios, desses campeonatos, ou mesmo das equipes que compõem, no caso, uma equipe de corrida. Tá, então. Esse foi o áudio que o Marcelo Carvalho nos enviou, né? E ele colocou algumas coisas bem interessantes, né? Uma delas, que eu achei muito interessante, é que ele enxerga que houve uma atitude, né? E que quando é no futebol, praticamente é só nota de repúdio. Tá com vocês a bola aí, guris. Matheus? Estão me escutando? Alô, estão me escutando? Agora sim, Luciano. Ah, tá, ok. Não, eu estava colocando que uma coisa que eu achei interessante no áudio deles, queria a opinião de vocês, é que, teve o racismo, né? Tem que ser tratado, mas ele colocou ali a diferença que houve no caso da corrida para quando era no futebol. Ele coloca que no futebol só o que acontece nota de repúdio e mais nada, e ali teve uma consequência. Me parece que trataram da maneira que deve ser tratado, né? Então, eu não sei aqui o que a gente pode falar de futebol brasileiro, né? O futebol, ele reflete a sociedade, né? Então, acho que aqui dentro do nosso futebol não é tratado da maneira devida, porque na nossa sociedade não se trata da maneira devida, com a devida seriedade, dando as devidas punições por causa disso, né? Ou por causa de casos de racismo. Então acho que no nosso futebol apenas reflete a nossa sociedade. Raul? Não, eu penso que nem o Matheus, assim, né? Reflete a questão da sociedade e acho que a questão lá dos Estados Unidos, onde ele perdeu o contrato, perdeu o patrocínio, é a forma de punir mesmo, porque aqui no Brasil os jogadores dentro de campo cometem ato de racismo um contra o outro colega de profissão e fica por isso mesmo. E, né, claro, quando tem a torcida, teve aquele caso do Grêmio, onde o Grêmio perdeu, foi eliminado. Foi o único até hoje, na verdade, né? Onde teve um fato assim que... Mas o próprio Marcelo, isso que é fantástico, também coloco pra ti, Matheus. O Grêmio teve aquele caso, como é que era o nome da menina? Não era Renata, como é que era? Paula? Não, esqueci o nome. Enfim. E aí é o seguinte, o Grêmio foi eliminado do campeonato e nós eu perguntei pro Marcelo se ele sabia daquele caso, né? E no final ela pagou o serviço comunitário. Foi isso? Então... E assim, eu não sei qual que foi a impressão de vocês na época, mas para quem estava aqui de fora vendo a situação, a impressão de que a punição esportiva para o Grêmio ali foi porque o Grêmio tinha tomado 2-0. Foi assim, deram uma punição esportiva que praticamente já estava consumada, né? Em campo, né? Sim. Não, ali teve uma coisa, essas coisas que só o Brasil consegue, tá? A primeira decisão, o Grêmio foi eliminado. Essa foi a decisão, eliminado. Aí o Grêmio recorreu e ele não foi eliminado. Menos ele perde o jogo, entendeu? Ele foi decretado que ele perdia o jogo. Não, ele perdeu 3 pontos, é isso. Como já tinha jogado e perdido, ele ficou 3 negativo, né? Então poderia jogar com o Santos, ganhar do Santos, mas mesmo assim o Santos passaria. Então, na verdade, o Grêmio, para a história, não entra como eliminado, mas foi eliminado. Sim. E quem cometeu o ato simplesmente pagou um serviço comunitário. Sim. E isso é uma coisa que, na verdade, eu acho que
em casos de racismo dentro do estádio, em casos de violência dentro do estádio, a grande dificuldade ainda aqui no Brasil é conseguir punir o indivíduo que comete, né? Aqui tem sido muito difícil, né? A gente vê em casos na Europa que o clube bane o torcedor do estádio, né? Mas é porque é toda uma outra questão de que cada um tem tem o seu nome no ingresso, é mais fácil de você rastrear. E qualquer dia eu conto a minha experiência. Eu fui num jogo de Premier League em 2014, eu conto essa experiência aqui no programa qualquer dia desses. Nós vamos querer saber sim. Bom, vamos então fazer um intervalo sem ter intervalo, tá? Só vai rodar a vinheta de terminar o Pisa Fundo e de começar o Oigali, e aí nós vamos falar de futebol também. Tá certo, pessoal? Vamos lá. E o Pisa Fundo volta na próxima segunda-feira pós-GP, ou quando der aquela vontade louca de pisar fundo. Acesse o blog do Mega Esportes, www.megaesportesredecidade.blogspot.com. Mega Esporte volta logo após o intervalo da Rede Cidade. Mega Esportes. Oi, galera, é o futebol gaúcho do Mega Esportes, tchê. Então agora já estamos no espaço do Oigali e hoje com vamos brincar, né, Raul Coelho? Um estrangeiro aqui participando. Alguém que está além do rio Mampituba, que é o rio que nos faz fronteira aqui com Santa Catarina, né? Mas aí a gente vai mais longe lá e o Matheus está aqui hoje participando também. Então, nós recebemos alguns áudios, né, de torcedores, tá, que participam aqui junto com a gente. Então vamos lá, o primeiro áudio é o da... Para falar de futebol gaúcho. Futebol gaúcho, só que hoje teremos também um pedaço de futebol mineiro junto, né? Teremos um pedaço de futebol mineiro junto. O Raul mandou aqui uma corrida aqui, depois a gente vê. Agora passou, Raul. Agora passou. Vamos ver, esse áudio é da Nelene, que torce para o Esportivo, que é o único time que está treinando no Brasil, tá? O Esportivo voltou a treinar. Eu até me prestei a dar uma pesquisada para ver se eles não tinham recuado, mas não, o Esportivo está treinando, Raul. Vamos ver o que a Nelene nos manda aqui. Olá, galera, tudo bem? Na verdade, eu estou gravando esse vídeo como torcedora do Esportivo do meu município, do Bento Gonçalves, dizendo do meu descontentamento. Eu acredito que não só meu, mas de muito torcedor do Esportivo, de muitas pessoas que hoje vão ao estádio do Esportivo, da atitude tomada pelos seus dirigentes, onde eles voltaram aos treinos, contrariando a Confederação Brasileira de Futebol, a Federação Gaúcha de Futebol, diante de uma pandemia que se instalou no país, no mundo inteiro, e eles justamente voltam aos treinos. Por que expor as pessoas? Por que expor os jogadores a isso, aos familiares dos jogadores? Eu estava questionando justamente no meu post ali qual que seria o treinamento à distância. Eu sou prof de educação física, eu não vejo como se consegue treinar à distância. Por que se todo mundo está cumprindo isso? Por que todos os times da Federação Gaúcha de Futebol, da Confederação, por que todos estão cumprindo as normas? Ou por que o nosso município não está cumprindo essa norma? Então é muito triste eu estar falando isso, mas é uma coisa assim que eu estou muito indignada, eu, meus filhos, enfim,
que eu acho que ele não precisava chegar a esse ponto. Se os jogadores vão ter 10 dias a mais de férias, não tem problema algum. Se esse ano não é finalizado os campeonatos, não tem problema algum. Nós estamos numa pandemia, em primeiro lugar vem a vida. E a vida das pessoas, para mim, é o que vale. Campeonatos teremos muitos, mas nós teremos que estar vivos, em primeiro lugar, para ver os próximos campeonatos. Então é uma indignação e eu quero dividir isso com todos vocês. Muito obrigada. E agora vamos escutar o que nos mandou o Valmor, torcedor do Caxias. Boa noite, pessoal. É o Valmor Prebianca da Ser Caxias, torcedor número 1 da Ser Caxias. Então, o Caxias, as últimas notícias, pelo que eu estou acompanhando, é que ele pretende manter o grupo e até está pesquisando alguma coisa no mercado para ver se tem alguma possibilidade de novas contratações. E pelo que eu ouvi ontem, hoje, na mídia, o Caxias também, o Lacerda, que é o técnico do Caxias, gostaria que tivesse que continuasse o campeonato, no caso, né? Porque o clube já está na final e viria, acredito que umas boas rendas aí nas finais para, aliás, não é só o Caxias, todos os times estão precisando de arrecadação e seria um meio de entrar uma grana aí para depois agora no Brasileirão a gente tá com condições de ter um time, um plantel bom. Então, de momento, até onde eu sei, essa situação. O Caxias está esperando que o campeonato continue, que volte a ser disputado e que tenha a final para a gente ter uma boa renda ali na final, se tiver final. Ok? Um abraço a todos, boa noite. E agora é a vez do Gerson, torcedor do Esporte Clube Pelotas. Oi, boa noite, Luciano, boa noite aos amigos aí do Oi, Gali, né? Gerson aqui, torcedor do Pelotas. Luciano, aqui o Pelotas continua trabalhando, porém trabalhando mais nos bastidores, vendo o que vai ocorrer de tudo isso aí, né? Se vai ocorrer o retorno do Campeonato Gaúcho ou não, o Pelotas está aguardando e, enquanto isso, trabalhando nos bastidores. Porque o Pelotas também, além disso, tem a montagem do grupo da Série D, que deve ocorrer. Eles trabalham com a hipótese que a partir de agosto venha acontecer isso. E aí o Pelotas também já se movimenta no mercado, olhando os jogadores. Por aqui já se fala... Já tem comentários do goleiro Renan, que pertence ao Esportivo. O Esportivo teria o calendário apenas do Gauchão, aí não teria o segundo semestre. Já se fala no goleiro Renan por aqui. Se fala também no volante Washington, ex-jogador do Brasil, que teve acessos com o Brasil aqui em campeonatos nacionais. O Pelotas também acena com essa possibilidade, parece que já andou tendo algum contato. O que deixa a gente satisfeito é saber que a parte esportiva também está se movimentando, né? Quando a gente ouve comentários, boatos de alguns jogadores, é sinal que a coisa dentro dos bastidores está de alguma maneira se movimentando. Isso deixa a gente esperançoso. Quanto ao retorno do Gauchão, eu sempre tinha falado, já aqui mesmo eu tinha falado, que ninguém ia fazer nada sem ter antes conversado com o presidente da federação. Hoje a gente vê o Novo Hamburgo ter dispensado toda a sua equipe, até o Amador agora parece, né? A gente vê o São Luís também. O próprio Pelotas hoje se encontra com uns 14 jogadores profissionais. Hoje estaria para jogar, já visto que foram muitos dispensados que participaram do Gauchão, já foram dispensados. Então eu acredito assim, que se vier a ocorrer o Gauchão de novo, vai ter alguma coisa, tipo alguma janela aí, vão liberar alguma janela para que os clubes do interior possam vir a jogar as partidas, as 3 rodadas finais da fase classificatória do segundo turno do Gauchão com as novas contratações. Eu acho que é isso que o Pelotas pensa, eu acho que é isso que o Pelotas está se armando e o Pelotas segue trabalhando.
E nós aqui que somos torcedores na expectativa que isso acabe o mais rápido possível, que é que a gente possa fazer o que a gente gosta de fazer, que é ir para a arquibancada e torcer para o nosso time. Um grande abraço a todos aí e tudo de bom. Então essas foram as participações que os torcedores aí dos clubes enviaram para nós. E hoje pela manhã, quando eu estava preparando um pouco o programa, produzindo o programa, né? Estava até conversando com vocês, eu vi na TV, Matheus, que começaram hoje, né, as obras para a construção do estádio do Atlético Mineiro, o time pelo qual tu torce, né? E aí me veio já na cabeça assim, mas para aí, e o isolamento? O operário não pega a Covid? E aí, Matheus? Acho que travou o Matheus? Para mim aparece tudo certo. E eu achei estranho também, Luciano, já que o Atlético usa lá o estádio Independência, quem precisa de um estádio é o Cruzeiro, né? Voltou o Matheus, eu acho, Raul. Tá dando uns cortes aí na tua ligação, Matheus. Agora sim. Agora eu tô te vendo, acho que deve estar ok. Fala aí pra ver. Não, beleza. Acho que a internet deu uma pequena queda aqui pra mim. Mas foi a primeira pergunta que eu me fiz, Luciano, também, ao ver a notícia, nossa, nós estamos num período de isolamento social e como que você vai começar a obra do estádio, né? Então foi a primeira pergunta que me veio à cabeça também, que me estranhou, eu não imaginava que fosse começar de imediato, né? Mas já começou hoje o processo de terraplanagem, né? O primeiro processo tinha sido de limpeza do terreno, tinha começado no início do ano, e agora eles estão na segunda etapa, que é a terraplanagem. O Raul até brincou falando que é o Cruzeiro que precisa de estádio aqui em Belo Horizonte, né? Mas o Independência é do América, querendo ou não, né? Então, o Mineirão, ele é do estado de Minas Gerais. Então, acho que com essa ideia mesmo, com esse conceito de novas arenas, de poder captar com outros eventos, né? A projeção de arrecadação com a arena é uma projeção de arrecadação muito grande durante um ano, né? Então, o Atlético tá nesse caminho. Aí muita gente pergunta, o Atlético deve muito, como que o Atlético está construindo estádio, né? Apesar de dever muito, o Atlético tem um patrimônio muito grande. Eu acho que talvez essa é a principal diferença, e o que fez o Cruzeiro mergulhar numa crise profunda é justamente isso, é o tamanho do patrimônio, né? Para construir o estádio, o Atlético vendeu 50% de um shopping que é construído num terreno que é propriedade do clube. Metade desse shopping foi no valor de 250 milhões, o que vai bancar grande parte do estádio. O restante dessa renda vai ser bancado pela MRV, que através do naming rights, o estádio já tem nome, é a Arena MRV, e o restante, o banco BMG já comprou antecipadamente 15 mil cadeiras cativas, né? Ele pode, obviamente, revender essas cadeiras, mas já comprou antecipadamente. Então o Atlético não vai pôr nenhum dinheiro de receita de futebol no estádio, né? Que legal que... venda de um patrimônio e de arrecadação através de patrocínio. O Atlético conseguiu o que quase ninguém consegue, né? Vender os naming rights antes do estádio ser feito. Porque o que acontece... O Atlético conseguiu uma coisa que o Inter vendeu o antigo estádio dos Eucaliptos, que inclusive serviu de sede da Copa do Mundo de 1950, e conseguiu oferir um bom valor para iniciar as obras do Beira-Rio. Claro, depois teve todo, com a construtora, teve empréstimo, enfim, mas conseguiu concluir a obra e ser dono do estádio, né, Luciano? Já o Grêmio teve que passar por um imbróglio financeiro que está até hoje junto com a construtora, que até mal das pernas, tá? Não, a construtora tá muito bem. Quem tá mal das pernas é os donos dela que estavam presos. Mas a empresa em si tá bem. O interessante do name right é o seguinte. O interessante do name right, quer dizer que é o seguinte, é legal que conseguiu antes, porque depois do estádio feito eu acho que tu não vende mais, né?
Pode ser a empresa que for, mas qualquer empresa que comprar o name rights do estádio do Corinthians, do estádio do Grêmio, ninguém vai chamar pelo nome. O pessoal vai dizer Arena Grêmio, Arena Corinthians, porque já acostumou. Então, no caso do Atlético, não tem porque todo mundo não sair falando Arena MRV. Mas o problema está na TV, Luciano. Se os clubes colocarem no contrato com a TV, que a TV tem que chamar o estádio pelos name rights, as pessoas passam a chamar também. Só que a TV se nega a chamar. Bom, vocês que fazem a Fórmula 1 aqui no programa sabem. Existe uma empresa, que acho que é a empresa que mais bota dinheiro na Fórmula 1 e a Globo se nega a falar o nome da empresa, que é a Red Bull. Inclusive, essa empresa agora é dona de um time de futebol e parece que o time de futebol não fechou com a Globo ainda exatamente por isso. O Bragantino, que agora é Red Bull Bragantino, exige que a Globo diga a Red Bull. E parece que a Globo não está querendo e eles ainda não fecharam com a Globo para o brasileiro, para quando tiver campeonato brasileiro. Raul, tu pediu Os names rights passam por isso. Raul, tu pediu um espaço aí, enquanto nós estávamos no intervalo? Não, mas podemos seguir aí com o Matheus para falar do estádio, mas se quiser eu posso falar daqui, Luciano. Do que? Daqui do que? Não me faz pegadinha, porque estamos ao vivo, hein? Não, tranquilo. Eu queria falar, Luciano, agora nessa época de pandemia, a gente acabou ficando muito por casa e por falta de competições ao vivo na TV, as TVs começaram a transmitir jogos de antigamente, jogos de 50 anos atrás. Eu já estou saturado. De 70, títulos dos clubes, enfim, né? E aí o pessoal fazendo listinha de quem foram os melhores. Eu queria largar a manchete assim, ó, Luciano. Para mim, caiu o mito. O mito foi derrubado. Aquele papo que a seleção de 82 jogava muito, para mim caiu. Assisti os jogos ali, olha, eram bons jogadores, mas não era tudo aquilo. Acho que ficou na memória afetiva dos brasileiros. Era um baita jogador, mas ali estava tudo embolado no meio, não tinha jogada a parte nenhuma. Tática, né? O Tele inexistiu naquela Copa. Bom, na de 86 também, ele conseguiu deixar vários jogadores de fora. Fala, Raul, fala. Confessa? O Leandro, lateral do Flamengo. Ô Matheus, desculpa, ficou alguma ponta que tu ia falar ainda do estádio ou não? Eu acho que eu e o Raul acabamos aqui enveredando e... eu acho que cortou a ligação do Matheus. O Matheus está com algum problema de conexão. Hoje mais cedo foi tu, Raul, agora Matheus. É isso mesmo. Então, voltou. Agora pontapé inicial das obras e aguardar. Tá certo. Olha só, vamos aproveitar então esse finzinho aqui de programa, que a gente tem aí cerca de 8 minutos, para falar da nossa enquete, né? Que está no ar, o pessoal está votando e está bem legal. Então assim, ó, você que não nos acompanha pelas redes sociais principalmente, tá? Nós lançamos uma enquete aqui que escolhermos a seleção Rio Grande do Sul Minas, né? Ou Minas Rio Grande do Sul, como você quiser, dos times que venceram a Libertadores, né? Então tem ali os 3 times do Grêmio, os 2 times do Cruzeiro, os 2 times do Inter e agora e também o time do Atlético Mineiro, né, que foi de 2013. E aí, para a semana que vem, como é que nós vamos fazer, tá, pessoal? Nós vamos, vai ter mais um convidado que vai participar do programa, um cruzeirense, né, que o Matheus ficou de conseguir para nós, né? Parece que já conseguiu, né? E aí, então, nós vamos comentar os resultados da enquete. Como é que foi feita a enquete, pessoal, tá? E agora que eu vou falar a enquete, ao mesmo tempo, vão pegando a opinião de vocês aí. A gente teve que fazer um corte, tá? Porque senão ia ficar difícil. Não era o time ideal, nem o time base. A gente inventou um corte nosso aqui. O programa inventou um corte que é a escalação que entrou em campo na final, no último jogo, tá? E mais algumas categorias que a gente colocou ali, né? Que sempre tem, o treinador e tal. Botamos o estádio também, né? O palco mais legal da final, digamos assim. E aí colocamos embaixo, na última questão, para a pessoa colocar alguém que não estivesse na lista, né?
Aí, por exemplo, o Matheus citou, no caso do Atlético Mineiro, o Marcos Rocha só não jogou a final, e eu lembrei que o Kahneman também, nesse trio do Grêmio, só não jogou a final. Então qualquer outro, ou por exemplo, alguém que fez o gol do título, mas era reserva, entrou no jogo, então não teria como votar nele, então tem esse campo ali que dá para entrar também. Ou alguém, como até o Raul citou, alguém do time perdedor, que foi desfalque, que talvez ele jogando pudesse o time perdedor, né, ter complicado mais, enfim. Isso, o Josué do São Paulo foi expulso no primeiro jogo, e eu acredito que se ele tivesse jogado era mais difícil, né? O primeiro jogo e o segundo seria mais difícil para o Inter ser campeão em 2006. Tá certo. Então nesse tempo que falta, o que a gente vai fazer? Nós vamos brincar um pouco aqui, que aí a gente vai apresentando a enquete pro pessoal, tá? E vamos escolhendo aqui, o que vocês acham? Pode ser. Então goleiro, tá? Ó, eu vou ler de forma aleatória, não vou ler na ordem que os títulos aconteceram, por quê? Porque a enquete ela embaralha. Cada vez que entra na enquete a pessoa vê em ordem diferente, para que não vote sempre no primeiro, por exemplo, que aparece, se alguém quiser votar rapidão. Então goleiros, tá? No Grêmio 83 era o Mazzaropi, o Dida em 97 pelo Cruzeiro, o Derlei em 95 pelo Grêmio, o Vitor em 2013 pelo Atlético, o Renan em 2010 pelo Inter, o Raul pelo Cruzeiro em 76, o Groy em 17 pelo Grêmio e o Klemer em 2006 pelo Inter. Desses aí, com toda sinceridade, o meu coração manda votar num, mas eu voto em outro. Eu vou votar no Mazzaropi. Mas o meu coração acho que votaria do Derlei, mas o Mazzaropi era melhor que o Derlei pra mim. Matheus. Eu acho que o Vitor foi muito decisivo para a Libertadores do Atlético. Eu acho que sem o Vitor o Atlético não ganharia a Libertadores, apesar do timaço que tinha, né? Ele pega pênaltis em 3 fases seguidas, né? Nas quartas, na semi e na final. Então, para mim é o Vitor. Raul. Eu também votei no Vitor, acompanho o relator aí, votei no Vitor pelos mesmos motivos que o Matheus falou aí. O Klemer, sim, foi um bom goleiro em 2006, mas eu acho que ele brilhou mais no Mundial em dezembro. É verdade, ele jogou muito naquele Mundial. Lateral direito, Nelinho do Cruzeiro 76, o Paulo Roberto do Grêmio em 83, o Edilson do Grêmio em 17, o Arce do Grêmio em 95, o Vitor do Cruzeiro em 97, o Michel, que foi quem jogou a final, do Atlético em 2013, o Ney do Inter em 2010 e o Ceará do Inter em 2006. Começa, Raul. Bem, eu votei no... Sinceramente, ali nenhum se destaca ali, dos melhores que tem na lista aí, Paulo Roberto, o Vitor do Cruzeiro, o Ceará para mim se equivalem. Então eu acabei votando no Ceará pelo fato de ser colorado. E quando eu vi o Ney nessa enquete, eu pensei, como é que o Ney chegou até aqui? Como é que ele chegou numa final de Libertadores? Matheus? Daí tem muita gente que eu não vi jogar no fim das contas, né? Sim. Assim, essas Libertadores dos anos 90, pra mim, eu não lembro, assim. Mas eu fui no Arce, que é um jogador que eu tenho uma memória muito forte dele, assim, principalmente no meu início de futebol. Eu também fui de Arce. E o Nelinho também, lembrar aqui que o Nelinho, até acho que de todos os laterais, acho que foi que foi mais longe, assim, que foi titular de seleção, jogou a Copa do Mundo, é o Nelinho. O Arce jogou pelo Paraguai, enfim. Claro. E do Ceará eu quero só o Arce interessante, não da Libertadores, sim do Mundial. O horário permite. Se vê a foto do Mundial do Inter antes do jogo contra o Barcelona, tá todo mundo com cara de guri cagado, que tinha que enfrentar o Barcelona. O único que tá sorridente, tranquilo, é o Ceará, que ele tinha que marcar o Ronaldinho. É verdade. Deu conta do recado. É verdade. O Arce e a linha tinha um fator em comum. Os dois chutavam muito, cara. Muito, muito, muito. Tanto forte como colocado. Também. 2 grandes chutadores de falta. Zagueiro, tá? A gente teve que fazer aqui um Frankenstein, o Raul me ajudou um pouco. É porque de todos esses times, o único que jogou com 3 zagueiros foi o Inter. E aí o Fabiano Heller é que ficava de líbero, né, Raul? E aí eu brinquei com o Raul, eu não consigo botar metade do Fabiano Heller pela direita e a outra metade pela esquerda. Então ele acabou ficando do lado esquerdo, né? Foi isso, né, Raul? Então agora nós vamos ver os da direita, então. O Bolívar em 2010 pelo Inter, o Adilson 95 pelo Grêmio, o Moraes do Cruzeiro em 76,
o Jeromel em 17, Gelson Baresi do Cruzeiro em 97, o Baidec em 83. Aí, Raul, o que tu sente com o Ney, eu sinto com o Baidec. Viu? O Hever em 2013 e o Bolívar em 2006. Vamos começar dessa vez pelo Matheus, então. Vamos embaralhando aqui. E eu fui de Jeromel. Eu também, Raul? Eu de Índio. Índio. Bom voto também. Vamos pro outro lado da zaga agora. Vamos lá. E essa aí eu começo. E o Raul já deve saber o meu voto. Eu estou fazendo uma seleção quase toda a Grêmio, né? Impressionante. Eu tenho que ser um pouco menos doente. Isso é interessante, claro. A gente tem aquela memória que a gente acompanha mais o título, né, dos times que a gente torce, né? Eu acompanhei até o do Grêmio, que eu sequei muito em 95. E a gente, claro, quando tem um jogador que é acima do nosso time, a gente tem que dar o braço a torcer, mas são times que chegaram à final que tem bons jogadores ali. Né? E a gente tem que admitir que... distante do Nolinho, por exemplo, do Cruzeiro. E a gente... ali pegando o Paulo Roberto, pegando claro. o Ceará, o Arce, são grandes jogadores que fizeram parte de um time, de times que chegaram à final. Não, e a gente tem que admitir que o que o Matheus fala ali é verdade. Fica mais difícil para nós, por exemplo, saber da campanha do Cruzeiro de 76. Ainda de 97 vai lá, mas a de 76. E aí isso é interessante, o pessoal de hoje não sabe. Pouco tempo atrás, né? Não dava um jogo para todo o Brasil da Libertadores. Eu vi pouquíssimos jogos a final de 97, Matheus, aqui no Rio Grande do Sul não passou. Nós não vimos Cruzeiro e Sport. Não. Passou um jogo do Flamengo, do Corinthians, né, Raul? Não me lembro agora. Mas na TV aberta para nós aqui não passou. Vamos lá, vamos terminar a votação que estamos quase estourando o horário. Vamos fazer mais no pique agora. O zagueiro pela esquerda, então, Darcy Menezes, de 76, o Índio 2006, o Índio de 2010, Leonardo Silva de 13, Dorion de 83, o Wilson Gotardo de 97, o Fabiano Heller de 2006, o Bressan de 2017 e o Rivarola de 95. Bom, eu voto em De Leon. Eu fui de Fabiano Heller. Leonardo Silva. Tá certo. Todo o título. Ah, é verdade. Vamos no pique agora porque só o voto, tá? Que a gente tá estourando o horário. Lateral esquerdo. Casemiro 83, Vanderlei 76, o Jorge Wagner é de 2000 e... Cortou aqui a imagem, não consegui ver. O Wagner é de 2006, né, Raul? Isto. O Jorge Wagner é de 2006. Depois temos o Casemiro de 83, o Kleber de 10. Tá aqui o Kleber. O Vanderlei de 76. E... Cortou na imagem aqui, pessoal. O Cortez 2017 e o Nonato 97. E o do Atlético... Qual é o lateral esquerdo do Atlético? Eu li? Foi o Júnior César. Júnior César, tá certo, eu li. Tá. Quem começa aí? Pode ser tu, Raul. Olha, vou ser bem sincero, eu votei no Jorge Wagner, mas o Kleber Chicletinho também jogava muito pela esquerda, botava a bola onde queria. Eu fui de Kleber. E eu fui de Jorge Wagner. Votei no Inter, viu? Sim. Meio campo, tá? A gente teve que fazer uma coisa diferente aqui, que a gente colocou escolha de 3 a 5. Por quê? Para dar para fazer as táticas diferentes, né? Então se tu quer um meio campo com 3, com 4 ou com 5. Então eu vou citar eles todos aqui, a gente fala rapidamente aí, né? O Alex do Inter em 2006, o Jailson do Grêmio, é muita gente, né? Do Bernard, Osvaldo, Tita de 83, o Goiano 95, o Sandro de 2010, o Zé Carlos de 76, o Luan de 17, o Palinha de 97, o Guinha Azul de 2010, o Arthur de 2017, o Ramiro de 17, o Donizete Oliveira de 17, o Josué de 13, o Tinga de 10, Diego Tardelli de 13, Fabinho 97, Fernandinho de 2017, D'Alessandro de 2010 e o Piazza de 76. Eu vou falar o meu meio campo aqui rapidinho com 4, tá? Eu acho que os meus volantes seriam o Arthur, aliás, o volante seria o Arthur, eu ia fazer um time ofensivo. O Arthur de volante, Luan, Piazza e D'Alessandro. Vocês aí. Sandro de 2010, Arthur do 2017, votei no gremista, Fernandão e Palinha.
Eu fui de Arthur, Luan, Diego Tardelli e Ronaldinho. Todo mundo fez com 4 então, né? Então vamos ter que votar só em 2 atacantes. Pro Luan também, né? Que jogou muito naquela Libertadores. Não, com certeza. Sim. O gol da final é o gol mais frio que eu me lembro de ver numa final. O último gol do Grêmio. No meu time, eu coloquei ele no meu time. Bom, então se todo mundo fez com 4 no meio, a gente só pode escolher 2 atacantes, tá? Não vamos fazer que nem uns e outros aí que estão fazendo a seleção com menos do que 11. Não vou dizer quem é. Atacantes, tem o Jô de 2013, o Sobis em 2006, o Sobis de novo em 2010, Caio de 83, Joãozinho de 76, o Olivelton 97, o Tyson de 2010, Paulo Nunes 95, Jardel 95, Tarcísio de 83, Marcelo Ramos 97. Acho que são esses, né? Não sei se eu deixei de ler algum. Eu faço... o Renato, né? 83. É que tá um problema na configuração aqui, eu não enxergo todos, cara. Os de 76, por exemplo, eu não consegui enxergar. Eu vou no meu voto, Luciano. Ronaldinho e Sobis no ataque. Matheus. O Ronaldinho tá no ataque ou no meio nessa aí? Não, o Ronaldinho tá no meio, Rô. Tu já votou nele, inclusive. Que vontade de votar no Ronaldinho. Eu não votei nele no meio, eu votei nele no ataque, então eu fiz confusão aí. Não, mas eu acho que cabe também, né? Eu fui de Jô e Rafael Sobis. Tá bem. Olha, eu vou dizer o seguinte, tá? Eu posso ver quem tá votando, certo? Porque eu que fiz a enquete, tá? Então eu posso ver voto a voto quem é que tá ganhando. E eu vou com a maioria. Sabe o que tá dando a maioria, Raul? Renato e Fernandão. Olha, eu vou dizer assim, o Jô jogou muita bola em 2013, mas eu me nego a votar no Jô. A passagem dele pelo Inter foi deprimente. Tá certo. Técnico. Tem tudo lenda aqui, viu? Tudo lenda. Celso Roth, Cuca, Valdir Espinosa, Abel Braga, Zezé Moreira, Renato e Filipão. Eu votei no Abel, começou por ele o título ali. A contratação dele. Faltou um, Paulo Autuori. Inclusive eu vou dizer pra vocês, tá? Esse voto pode ser muito polêmico, mas é o meu voto, Paulo Autuori. Vou de Cuca pelo significado pra carreira dele. Palco da final. O Paulo Autuori tava voando nos anos 90. Eu sempre gostei do estilo de jogo dos times dele. E eu acho que o Roger implantou no Grêmio é o estilo dele melhorado. Que depois seguiu com o Renato e tal. E sabe por quê? É engraçado isso aí, Matheus. Não sei se já aconteceu com vocês aí. Aqui tem muito disso, tá? O time ganha uma época e aí o pessoal passa a achar que só dá pra ganhar daquele jeito. E aí tu fica perdendo, escravo daquele jeito. E o Autuori, quando teve no Grêmio, tentou mudar isso aí. Claro, não teve lá os melhores resultados, caiu, entendeu? Mas ali foi plantada a semente. Pelo menos eu enxergo assim, no caso do time que eu torço. O palco da final. 76, olha que legal. Na época ainda tinha final em 3 jogos, se cada time ganhasse um. Então foi a final em Campo Neutro, foi no Estádio Nacional do Chile. Aí tem a Fortaleza de 17, o Beira-Rio 2 vezes, né? O Olímpico, o Mineirão 2 vezes e o Atanásio Girardot. E eu votei no Atanásio Girardot. Eu acho muito legal aquele estádio colombiano lá onde o Grêmio conquistou o bi. Raul? Acompanhe o Luciano. Eu votei no Beira-Rio. Tá certo. E aí depois então tem aquela último voto, que é onde a gente coloca, né, quem não estava antes e é muito importante. E eu, como gremista, não posso deixar de votar no César, que foi o autor do gol do título, era reserva, entrou no jogo e foi o primeiro, né? E o primeiro sempre é mais difícil. Raul? Eu votei no Josué, do São Paulo, para marcar a questão, como eu falei antes ali, né? Se ele tivesse jogado, seria mais difícil ser campeão. Meu voto já está divulgado, Marcos Rocha. Tá certo, então.
Pessoal, muito obrigado a participação dos dois. Na semana que vem, o programa é especial, né? Nós vamos falar aí sobre essa eleição e teremos mais um convidado, um cruzeirense. Não vamos deixar o Matheus surfar livre, Raul. Sim, vamos achar um marcador pra ele, né? Vamos achar um marcador pra ele. Só tu me marca, né? Pessoal, foi um prazer. Mais um programa Mega Esportes com vocês. Até a segunda-feira que vem. Boa noite. Boa noite, Luciano. Os especiais que você Boa noite, ouviu Luciano. nessa Boa edição noite, você Matheus. encontra em www.megaesportesredecidade.blogspot.com.